Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos com ele perguntaram: Senhor, será este tempo o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Irmãos, quero compartilhar com vocês, como tenho falado, a respeito da ressurreição e a missão que foi dada ao povo de Deus. Mas, falando de uma frase interessante do pastor Luiz Fernando, da IPB de Itapira, São Paulo, ele diz assim em um dos seus artigos sobre a ressurreição e a missão: um cristianismo sem missão é um cristianismo que ainda não ressuscitou. De fato, irmãos, a ressurreição de Cristo é um fator central no Evangelho, na nossa propagação, na nossa vivência, no nosso estilo de vida, na nossa crença fundamental. Vamos prestar atenção aqui nas palavras, nos fatos que ocorreram na ressurreição. As pessoas passaram, a partir da ressurreição de Jesus, a anunciar que Ele está vivo, que Ele reina, que Ele está ali ainda. A mensagem dos anjos às mulheres: Ele não está aqui, mas ressuscitou, diz em Lucas 24:6. A mensagem de Maria Madalena: vi o Senhor, está escrito em João 20:18. A mensagem de Pedro, logo após o Pentecostes, uma das frases, ele diz assim: ao qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Está em Atos 2:24. A mensagem de Paulo aos atenienses, ele diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu ter certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Atos 17:31. A mensagem de Jesus: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:17-18. A mensagem central do Evangelho, falada por Paulo, lá em 1 Coríntios 15:3 e 4, que diz assim:
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Após a ressurreição e antes do Pentecostes, irmãos, houveram 4 fatores importantes, 4 fatos sobre a execução da missão e a ressurreição de Cristo Jesus. Tanto que o Dr. Richard Longenecker, ele diz assim, vai além e vê os 4 fatores que denomina os 4 elementos essenciais da missão cristã, ou seja, a grande comissão de testemunhar o Evangelho, testemunhar a sua morte e ressurreição, o vislumbre do Senhor exaltado, que dirige a sua missão a partir do céu, do trono ocupado, que é a manjedoura, porque a cruz e o túmulo, os 3 estão vazios, mas como vimos em Apocalipse, um trono ocupado por um Senhor governante, que foi elevado pelas nuvens, às alturas. A centralidade dos apóstolos nessa tarefa, Jesus fez questão de aparecer aos discípulos, aparecer para eles por último, antes de ser elevado aos céus, e deu instruções aos discípulos. E a vinda do Espírito Santo para capacitá-los. A missão da igreja, dentro da missão de Deus, só poderia começar quando esses 4 elementos estivessem em seus ditos lugares. Queridos, nesse segundo volume de Lucas, nós vemos a preocupação do nosso querido irmão, médico amado, provavelmente era um escravo que foi convertido e aí passou a andar com o apóstolo Paulo. No final aí, lá para os anos 60, 70, por aí vai, ele escreveu Atos dos Apóstolos e deu esse tratado histórico, deixou escrito para nós os primeiros 30 anos da igreja do Senhor. Eu vou destacar aqui, queridos, algumas frases que ele fez questão de registrar, o que foi inspirado pelo Espírito Santo da promessa. Ele diz aqui no verso 3 que Jesus se apresentou com provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, irmãos. Irmãos, nesses 40 dias em que Jesus apareceu aos discípulos, foi uma maneira progressiva para que os discípulos se acostumassem com a ausência física dele. Porque, irmãos, vários outros Messias se levantaram antes e depois de Jesus, vocês sabiam disso? Dezenas de Messias, Teudas e tantos outros se levantaram prometendo algo, prometendo uma paz política, prometendo um reino político, que era o trono de Davi, terreno ali em Israel, tomar espaço e derrubar o reinado de Roma. Então, até aqui mesmo, os discípulos estavam esperando isso também. E aí, Jesus, para acalmar o coração deles, para mostrar para eles que não é bem assim, que o reino de Deus é o domínio de Deus no coração do homem, porque lá no Éden, o que foi derrubado foi o coração do homem, foi desfeito, e aí se corrompeu, e agora, com o advento do Messias, a promessa de um coração novo, de uma vida nova, de um espírito novo, para que a vida passada morra e assim venhamos a ressurgir com relação à vida espiritual, né? Então, mas falando disso aqui, irmãos, Jesus foi paulatino, foi gradativo, foi progressivo para deixar os discípulos sós com relação à vida física, ministério físico. Então esses 40 dias foi necessário, irmãos, para soltar, vamos dizer assim, uma expressão muito coloquial, soltar, desmamar aos poucos, tá? E um dos pontos é que foi necessário para que os discípulos crescem,
tivesse a fé fortalecida. Jesus comeu com eles, sentou com eles, apesar de Jesus ter atravessado a parede e eles estão, é o fantasma. Mas não, me dê uma comida aqui, olha aqui, Tomé, e por aí vai. Foi necessário, irmão, nesses 40 dias, para que testemunhassem com convicção, mediante no poder do Espírito Santo. Também que entendessem e participassem do propósito soberano de Deus em Cristo. Qual era o propósito deles aqui na terra, então? E assim, irmãos, 40 dias necessários, 40 dias de transição. Todas as vezes que você vê 40 em toda a Bíblia, é um numeral que vai dar um significado de transição, ou seja, que algum acontecimento vai haver depois. Vamos exemplificar, vamos fazer questão para isso, explicar por que isso faz parte desses 40 dias de Jesus aqui. Noé com as chuvas, 40 dias de chuva. Quando a gente fala 40 dias e 40 noites, foram 40 dias, de fato, de muita chuva. E houve um período de transição gigantesco, em que Deus purificou a terra, trouxe uma nova perspectiva, permitindo Noé e seus filhos gerarem aí, dar continuidade à humanidade. Moisés passou 40 anos no Egito, mais 40 anos no deserto de Midian e mais 40 dias no Monte Sinai. Todos esses, transição, momentos oportunos em que houve uma grande mudança em Israel, a liberdade do povo de Deus. E nos 40 dias que ele passou no monte, foi uma transição entre a era patriarcal e a era da lei, em que o povo de Deus recebeu os 10 mandamentos. Também o povo de Deus passou 40 dias no deserto. Então, aquele período de liberdade, de transição, nesses 40 anos foi instituída a Páscoa. A Páscoa que serviria de modelo, de sombra, para que o Cordeiro viesse, que é Cristo Jesus, o Messias. Então, a Páscoa dos Hebreus. Então, os reinados, Saul, Davi e Salomão, foram períodos de transição entre a era dos juízes, período dos reis e por aí vai, tá bom? E Jesus passou 40 dias no deserto, uma transição entre sua vida oculta para a vida ministerial, para se manifestar. Então, se você se lembrar de 40, vai se lembrar desse termo aí, transição, tá bom? Para Paulo, a ressurreição, queridos, é a base e a motivação para a missão. E se ele diz assim, em 1 Coríntios 15, 14 e 15, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como testemunhas falsas, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo. Então, queridos, a missão tem por base a ressurreição de Cristo. Então, sem testificar da ressurreição, de sua morte, do seu projeto ocasionado por Deus, não há como viver intensamente, não há motivo para viver intensamente o cristianismo que nós vivemos, com a frase que nós compartilhamos logo no início, que cristianismo sem missão é um cristianismo que ainda não ressuscitou, ainda não se mostrou relevante na nossa história, no nosso viver. E aqui, irmãos, os discípulos, Jesus fez questão de comer com eles, de estar vivo, mostrar para eles que não é um fantasma, fez questão de estar junto com eles, comer juntos, queridos. Não era só para provar que eles deveriam
ver que não era um fantasma, não era só isso que estava em xeque, mas sim a profunda comunhão que Cristo tem, que Cristo estabeleceu com eles, conosco. Comer juntos na cultura judaica, na época, era uma profunda comunhão e partilha de bens, pensamentos, propósitos de vida por longos períodos. Então, quando Jesus faz questão de comer com aqueles discípulos, não somente para provar que não é um fantasma, mas demonstrando intimidade, profunda comunhão, para que os discípulos o conhecessem de fato quem Ele é, e assim pudessem compartilhar. Eu vi Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele está vivo como nunca, como nenhum outro, diferente de qualquer revolucionário na época de Jesus. Vários Jesus se levantaram também na mesma época, porque o termo Jesus era um nome muito comum, tá? Salvador, né? Significado que todos sabem muito bem. Então, salvação, né? E assim, irmãos, Jesus faz tudo isso mostrando a sua vida, o seu caráter e o modo como deveríamos enxergá-lo. Tantos Jesus são expostos por aí, menos os Jesus das Escrituras, o bíblico. As pessoas, infelizmente, há uma discussão muito grande no meio secular, artistas, cantores, políticos e tantos outros famosos, cada um que se adapte um Jesus para a realidade deles, é um Jesus de várias formas aí, menos o Jesus das Escrituras. Tem uma pergunta que o pessoal faz: em seus passos, o que faria Jesus? É melhor perguntar assim: em sua vida, o que você faria de acordo com a palavra de Deus? Porque, irmão, de fato, o que a gente deve praticar é toda a Bíblia. O que Jesus faria? Praticar a palavra de Deus. O que é que ele fez na tentação? O que a palavra de Deus dizia, ponto. Então, irmãos, muito cuidado com considerar os textos que Jesus fala superior aos outros, porque toda a Bíblia é a verdade de Deus para nós. Todas as Escrituras é a verdade de Deus para nós. Então, muito cuidado, né, com os Jesus que as pessoas andam proclamando por aí, tá bom? E aqui, irmãos, eu vou agora me deter mais com relação ao que nos está descrito no verso 8, é uma resposta a uma curiosidade que os discípulos tinham a respeito do reinado físico do descendente de Davi, do Messias, porque todos os outros falsos Messias prometiam um reinado físico, que Roma seria derrubada. Aí Jesus vem todo na contramão, e assim ele mostra para eles qual é o papel deles a partir da ressurreição de Jesus, o que é que deve ser feito, com o que é que nós devemos nos preocupar dia após dia, irmãos. Do tempo, falando do reino de Deus e do Espírito Santo prometido. Sim, irmãos, e Jesus passou o tempo todo, esses 40 dias, investindo tempo, falando coisas com relação ao reino de Deus e também com relação ao Espírito Santo. Esse período de transição de Jesus era entre ele e a vinda do Espírito Santo, e preparando os discípulos, desmamando os discípulos, para que eles pudessem ser revestidos. Se o Espírito Santo não viesse, seria muito complicado. Então, era importante, extremamente importante, a vinda do Espírito de Deus, que confirma a nossa conversão, transformação,
Porque a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, está andando na carne, está escravo do pecado ainda. E aqui, irmãos, quais as implicações? Nós vamos ver aqui no verso 8, entre a ressurreição do Senhor e a nossa missão. Jesus responde aos discípulos que não compete a ele saber tempos ou épocas, porque o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. E no verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e em Samaria e até os confins da terra. Em primeiro lugar, irmãos, que nós aprendemos, uma das implicações que há entre a ressurreição e a missão que nos foi dada, é que é um movimento impulsionado pela presença e poder do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus na vida do crente, na vida daquele que crê, é impossível fazer alguma coisa para a glória de Deus, pregar o Evangelho, fazer alguma campanha, fazer evangelismo, fazer qualquer outra atividade que seja para a conversão das pessoas, para conhecimento de Cristo na vida das pessoas. Em Mateus 28:20, no final, Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, com certeza isso é a atividade presencial do Espírito Santo na vida da igreja. É necessário, porque nós precisamos da atividade constante do Espírito de Deus para a transformação da nossa vida, caráter, modo de falar, modo de viver. Não é uma vida puramente religiosa, mas é um estilo de vida diferente de qualquer outra religião. Irmãos, as religiões por aí, eles têm orações, eles têm cânticos, eles têm jejuns, eles têm pregações, eles têm escrituras, tem Bíblia, né? As Bíblias aí, os escritos, enfim, eles têm tudo que a gente tem, aparentemente. Mas uma coisa que não há, uma coisa eles não podem admitir, é que o Espírito Santo nos dá essa condição de sermos salvos, e dependência da graça de Deus para a salvação. Ou seja, só é possível ser salvo mediante a graça de Deus, dada através do Espírito Santo, habitando na vida do pecador. Toda e qualquer religião, as pessoas fazem, se esforçam, se esmeram e fazem muita coisa boa, viu? Aos nossos olhos, muita coisa boa. Mas é com eles, na dependência deles mesmos, fazendo para merecer ser salvo. Mas não, Deus nos deu do seu Santo Espírito demonstração de graça e poder para podermos testemunhar desse Evangelho, irmãos. Para que esse Espírito Santo é que nos mostra que Cristo ressurgiu, que Cristo vive e que ocupa um trono que governa toda a história da humanidade, irmãos. Isso é um movimento impulsionado pela presença do Espírito de Deus. Irmãos, todas as vezes que os irmãos querem fazer evangelismo, impacto evangelístico e qualquer movimento, gente, peraí,
vamos buscar a vontade de Deus e o que realmente Ele quer que a gente faça. Vamos depender dEle, vamos orar em comunidade, vamos jejuar para que o Espírito de Deus tome seu espaço e assim Ele prevaleça e que Ele cresça e que eu desapareça. É assim, é a nossa atitude. Temos muitos evangelistas em nosso meio, gente com capacidades incríveis de evangelização, gente com capacidade incrível de pregação, gente com capacidade incrível de exortação, de pegar uma pessoa e delinear as escrituras e a pessoa ficar maravilhada com aquela explicação. Mas sem a presença, sem a graça, sem a unção do Espírito Santo, vale absolutamente nada. Dependamos do Espírito Santo em tudo, nos testemunhos, no estilo de vida e tudo mais. Nós precisamos, irmãos, verificar, rever o papel do Espírito Santo em nossas vidas, porque tem gente que vive como se o Espírito Santo nem existisse. Ele faz as coisas, ele está nem aí. Ele tem 2 CPFs, uma é na vida física e a outra é na vida virtual. É 2 pessoas. Ele é uma coisa na internet e outra coisa pessoalmente. Vida dupla. Enfim, é uma discussão muito longa. Mas vamos para o segundo ponto aqui, considerando também Atos 1:8. É uma movimentação constante de testemunhas. Jesus falou que sereis minhas testemunhas tanto em como em, tanto em Recife como em Pernambuco todo, tanto em Pernambuco como no Brasil, tanto no Brasil como nas Américas, tanto na América como em todo o mundo. Irmãos, nós participamos de um movimento que faz parte do projeto eterno de Deus. É uma movimentação constante de testemunhas. Ao sairmos, aliás, nesse texto, o que nos mostra, irmãos, é que Deus tem mostrado ao longo das eras. Jesus está mostrando que ao longo de todas as eras, Deus tem movimentado toda a criação, tudo a seu propósito, movimentado toda a criação. Veja, observe o universo, todo ele está em movimento, todos os planetas, galáxias e por aí vai. Todos os micros estão em movimento constante. Qualquer microscópio eletrônico vai verificar os átomos, as células, os menores organismos, estão todos em movimento. Toda a criação está em movimento. Deus movimentou o povo de Deus ao longo do tempo, irmãos. Adão e Eva, crescer e multiplicar, encher a terra, se espalhem. Com Noé, vai do mesmo jeito também, se espalha. Com Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, sai da tua terra, sai da tua planeta, vai e desenvolvimenta. Com Moisés, com o povo de Deus, 40 anos, sai também. O tabernáculo, movimento, que era monta, desmonta, 42 vezes o tabernáculo foi montado, desmontado, movimentação. E o povo de Deus também, para conquistar a terra prometida, o exílio na Babilônia, foi um movimento de Deus, disciplinando o seu povo, e Deus ocasionou a volta em 3 grandes movimentações da Babilônia para Jerusalém, através de Neemias, Zorobabel e Esdras. Passa o período interbíblico, movimentação de Deus também nesse período. Derruba o império babilônico, levanta o império grego, sai o império greco-macedônio, vem o império medo-persa, grego e romano. Deus movimentando a história. E vem Jesus e diz assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não sou daqui. E lá em Hebreus 11 vai dizer que todos os discípulos, todos os patriarcas, eles confessaram que eram peregrinos e forasteiros.
peregrinos e forasteiros. Movimento. Nós não somos andarilhos. Andarilho, ele sai por aí porque deu uma loucura nele, deu vontade de andar e saiu por aí pelas estradas andando sem rumo. Não, nós somos peregrinos, somos testemunhas por onde estivermos. Irmãos, na faculdade, na universidade, onde Deus lhe colocou, onde Deus lhe enviou, você não passou naquela prova em vão. O Senhor, através do seu Espírito, lhe auxiliou, lhe ajudou bastante, com o intuito dele ser testemunhado lá, com o intuito de você não se misturar com os pecados das pessoas dali, e você participar da vida daquelas pessoas e influenciá-las. Você é filho de crente, você vem para a igreja, então você tem um chamado lá, viu? Lá no meio daquele inferno lá. Não coloco meu filho em universidade pública porque por causa das militâncias, que não sei o quê. Rapaz, eu digo, coloque, que é ali que ele vai ser provado se ele é crente ou não, se ele é uma testemunha de Jesus ou não. Se ele não for uma testemunha, ele logo vai se desviar, infelizmente, porque ficou brincando de ser crente. Mas o Senhor nos chama para sermos testemunhas. Ser testemunha é dar a vida por Cristo. É a mesma palavra para martírio, de morrer por Cristo, de ser xingado por causa de Cristo. Tem que estar disposto por Cristo. Tanto patrões como professores, colegas de trabalho, colegas de turma, vizinhos, todas essas pessoas, elas vão querer ver Cristo em você. E do mesmo modo, elas vão ser usadas pelo inimigo, e são usadas pelo inimigo, para fazer com que você deixe o propósito de Cristo e siga o caminho dos pecadores. E se você trilha no caminho do pecado, aí as pessoas vão lhe acusar. Está vendo? Não é crente, ó. As pessoas estão dando a vida aí, irmãos, por políticos. Se estabeleceu no Brasil os dois polos. As pessoas estão dando a vida pelos políticos, por meros homens mortais, saindo, gritando, brigando um com o outro na rede social e também na vida comum. Faz questão, mas perde com relação a isso, a testemunhar de Cristo. Irmãos, está tão cansativa a questão política. As pessoas estão perdendo o foco de que há em Cristo uma solução, um reinado, uma presidência no coração das pessoas. Quem precisa presidir o coração das pessoas. Não é um presidente externo que precisamos, é o presidente interno, governado em Cristo através do Espírito Santo, que nos vai dar essa paz, essa tranquilidade, essa satisfação de viver somente por Ele, para Ele e disposto a morrer até por Ele. É uma movimentação constante de testemunhas. Ao sair por essas portas, vocês vão para seus campos missionários, na vizinhança, na escola. Aquela pessoa chata, complicada, sabe o que você faz? Quanto mais chata a pessoa, mais complicada, quanto mais ela pega no seu pé o professor, o vizinha, sei lá quem, compra uma caixinha de chocolate, compra uma pizza,
Aí chegou se mudou lá pra torre, e aí a vizinha: vocês são o quê? Ela pensou que a gente ia dizer: a gente é advogado, a gente é médico, a gente é juiz. A gente é missionário, trabalha ao redor do mundo para Jesus. Ela se recolheu. Disse: olha, vou perseguir essa mulher católica do pé roxo. E aí minha já faz um negocinho aí, um docinho, um tiramisu, só coisa chique, palavras que eu nem sei dizer direito, que ela sabe fazer muita coisa. Inclusive hoje tem aí uns negócios aí esquisitos, os nomes, eu até me esqueço dos nomes, enfim, umas coisas chiques deixando lá, e tocava a campainha e entrava. Depois, a mulher que é odiada por tanta gente lá no condomínio, hoje todos os dias conversa com a gente, quer que a gente ore por ela, e por aí vai. Foi a primeira vez que ela foi para uma igreja evangélica na vida, foi no dia do sepultamento da nossa filha, na igreja presbiteriana do Prado, e do culto fúnebre. Você ganha pelo bucho, não vai. Então, irmãos, essa pessoa mais complicada, Jesus me dê a graça de chegar ao coração dessa pessoa. Porque a gente quer escolher, esse aqui é uma pessoa boazinha, dá para ser salva. Aí eu quero escolher aquele outro ali, eu para ser salvo também. Quem é o dono da eleição? Não é você não, viu? É ele, A oferta do evangelho é para todos. Exatamente. E a eficácia é coisa de Deus. É Ele quem salva, Ele que cura, Ele que cuida, por aí vai. E assim, irmãos, é uma movimentação constante de testemunhas, tem muitas implicações aqui que poderíamos continuar falando a respeito aqui de Atos 1:8, tá bom? Mas vamos para o terceiro ponto. Primeiro, é um movimento impulsionado pela presença do Espírito Santo. E segundo, é uma movimentação constante de testemunhas. Terceiro e último lugar, é um movimento simultâneo intercultural. Eita, gosto mais desses palavrão, viu? Irmãos, é um movimento constante intercultural. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus, porque a partir de Jerusalém, lógico, historicamente, os discípulos estavam em Jerusalém, 120 pessoas receberam o Espírito Santo, e a partir dali, foi uma explosão do evangelho, para todos os povos, e por aí vai. Mas, irmãos, esse movimento constante de testemunhas, é um movimento simultâneo, ao mesmo tempo, de várias culturas. Tem gente que tem a capacidade de chegar num hippie, em um funkeiro, tem a capacidade de chegar num artista, num rico, num quilombola, num indígena, num cigano, e por aí vai. E a gente tem a capacidade de falar para jovens, de conversar com jovens, e Deus vai agraciando e derramando dons para que seja usado pelo reino dele. Não pode, irmãos, uma igreja só de jovens, uma igreja só de idoso, uma igreja só de criança, uma igreja só de adolescente. Tem que ter, biblicamente falando, não existe esse negócio de igreja só de jovem, essa explosão que está tendo aí de church, as igrejas aí, da moda aí, de escuro, gelo seco e tal, é só para jovem, não falo mais para ninguém. Então, irmãos, muito cuidado com isso, Mas vamos nos deter aqui. Intercultural, ou seja, toda a igreja tem a responsabilidade e o privilégio de fazer parte dessa interculturalidade, desse movimento interétnico. Em várias etnias, em vários povos, eu tenho essa condição dada por Deus de participar. O orar, o ir e o contribuir, irmãos, que nós tanto falamos, que tão é falado nas conferências missionárias, nos cultos de missões e por aí vai, é responsabilidade
toda de todos. Imagine se eu e Jace dissemos: não, nosso papel no reino é ir. Então a gente não vai contribuir com missionários, não vai contribuir com a igreja e não vai também nem orar pelos missionários, nem por missões e nem para Deus levantar ninguém. Que arrogância absurda! Então, irmãos, todos nós, do menor ao maior, temos esse privilégio desse orar, desse contribuir e o ir também. Onde eu fui enviado, onde Deus quer que eu esteja, onde Deus me colocou, seja naquele emprego, naquela faculdade e todas as instâncias onde nós estamos inseridos, enviados, eu sou um missionário ali também. E assim Deus nos dá, queridos, a graça de poder testemunhar do Evangelho a tantas culturas diferentes. Podemos participar com projetos missionários ao redor do mundo, no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, como igreja do Senhor, como famílias, tanto orando como contribuindo, e quem sabe fazer uma visita, um trabalho missionário, emprestar os seus dons espirituais e os seus talentos naturais num campo missionário. Se disponha, né? E assim, irmãos, precisamos compreender que a graça que Deus me deu é de ser participante em qualquer cultura do mundo. A gente encontrou lá no Tietê duas mulheres, e elas perdidas lá, só falavam inglês, e aí já se escutou, o taxista estava cobrando do Tietê até a cidade lá do aeroporto de Guarulhos, R$800. Olha que homem honesto, né? 20 minutos só de corrida, R$800. Aí já se escutou aquilo e começou a falar, gastar o inglês lá com ela lá. Já é muito melhor do que eu no inglês. E aí ela se aproximou lá da gente e tal. E aí o taxista ficou com vergonha. Não, mas não vai oferecer agora. De 800 baixou para R$70. Porque a gente entendia português, né? Mas menino, oxente, vai me enrolar, rapaz. Pensou que a gente era gringo, ó. A gente foi conversando com elas eram iranianas, falavam persa, falavam inglês também, e assim a gente foi falando do Evangelho, falando de Cristo. O taxista lá não entendia nada, não sabia nada, ainda bem, né? E aí a gente foi falando do Senhor, conversando com elas sobre a graça de Deus, Deus abençoando a vida delas também, né? Elas estavam indo, se eu não me engano, para o lado do Peru. Então, irmãos, nós temos esse chamado de pregar o Evangelho a qualquer cultura, qualquer lugar que a gente estiver. Não esperar ir para um campo missionário no futuro, não sei o quê. Não, nós, aonde estamos, precisamos entender que fazemos parte de um projeto eterno de Deus. E essa ressurreição de Jesus é que nos dá esse impulsionamento, essa capacidade, é testemunhar para o perdido. Nem que você fale, né, que Jesus morreu e ressuscitou e um dia retornará, Ele mudou minha vida e por isso eu estou falando dele para você. É simples a mensagem do Evangelho. A gente quer incrementar, quer botar um creme X, quer botar um não sei o quê. Não, é um negócio puro e simples. Acabou-se. Então assim precisamos, irmãos, compreender e se envolver com a ressurreição do Senhor e a sua missão em toda a terra, porque a missão é dele, dada a nós, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, grande e poderosamente, Dumnezeu, Savan, Binecuvânteze, Deus os abençoe, amém.